Deus comigo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 16. João 16. João 16, versículo 33. João 16, versículo 33. A palavra do Senhor diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Palavras de Jesus. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. A tua palavra que é santa, a tua palavra que é bendita, a tua palavra que é maravilhosa, a tua palavra que nos ensina, que nos instrui, que nos enche de ânimo e de vigor. Nós apresentamos esta palavra nas tuas mãos. Que o Senhor use a minha vida, Senhor, para falar aquilo que está no teu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus, que haja terra fértil, onde caia a semente da tua palavra e germine, e cresça e frutifique. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Hoje nós falaremos de algo que não é muito querido pelas pessoas, né? Hoje nós vamos falar sobre algo que não é muito querido, mas é muito importante para todos nós, que é sobre o sofrimento. O que é o sofrimento? Por que o sofrimento existe? E o que fazer quando ele aparece? Aqui nós lemos nesse versículo Jesus dizendo que nele nós encontramos paz. Então primeiro ele fala que nele nós encontramos paz. E depois ele fala que no mundo nós teremos aflições. Então ele já adianta para nós que a paz que nós precisamos durante o nosso sofrimento está nele. E nele está a paz. E ele também nos diz que nós passaríamos por sofrimentos, por tribulações, por aflições. Ele não nos promete uma vida sem aflição. Ele nos promete que ele estará conosco em todas elas. Amém? Amém. Então ele diz assim: no mundo vocês passam por aflições, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o tema da mensagem nesta manhã é leve e momentânea tribulação. E nós vamos descobrir por que leve e momentânea, né? Todos nós passamos por momentos de sofrimento, de aflições, mas eles são leves e momentâneos. E nós vamos descobrir por quê. E como que eu cheguei nessa mensagem, né, gente? Essa mensagem, na verdade, ela está sendo trabalhada pelo Espírito Santo de Deus na minha vida há um mês, mais ou menos. Eu creio que a maioria de vocês sabem que há um mês atrás nós estávamos internando o meu filho, né, o nosso filho, para fazer uma cirurgia de amígdala. Estava com abscesso na amígdala. Mas não começou assim, né? Começou com uma dorzinha de garganta, a gente levou ele no hospital, estava com um pouquinho de febre. Vou contar o testemunho, né, para poder contextualizar aqui. A gente levou ele no hospital, ele estava com um pouquinho de febre, com dificuldade de engolir. E nós chegamos lá no hospital, a médica atendeu e falou assim: olha, ele está com um quadro viral, uma dor de garganta provocada por vírus, e eu vou dar um anti-inflamatório. E a gente voltou para casa com esse anti-inflamatório. Dei o anti-inflamatório para ele à noite, ele ficou bem, porque o anti-inflamatório ele também é analgésico, então ele tira a dor, ele ficou bem. No dia seguinte de manhã eu dei de novo, também tirou a dor, ele ficou bem, mas na hora do almoço, pro final da tarde, ele começou a ter uma febre muito alta. 39,8 de febre, quase 40 graus de febre. Eu falei, isso não está normal, né? E nós fomos para o hospital de novo. E durante o caminho para o hospital, Deus falou no meu coração: essa febre, ela veio para você parar de dar esse remédio. Para de dar esse remédio. E aí eu parei de dar o remédio e fui para o hospital. E eu falei com a médica, falei assim: olha, ele vim aqui
ele estava com de garganta, deu esse remédio, eu estou preocupada, porque a gente está com um surto de dengue, né? Aqui na cidade, no país todo. E eu sei que na dengue não se pode dar anti-inflamatório, porque piora o quadro, é ruim. A médica falou, não, vamos parar de dar esse remédio e vamos fazer um hemograma para ver como é que tá. Aí viu o hemograma estava tudo bem, só que não fez o exame de dengue ainda, porque precisa de 3 dias de febre para poder fazer e acusar se é positivo ou não. E isso era uma quinta-feira. E nós fomos embora, ela falou, só dá de pirona se ele tiver febre, vamos acompanhar. No domingo, eu falei, vou no laboratório e vou fazer um exame de dengue para ver como é que tá. E deu positivo. Então, ele estava com dengue e com infecção na garganta também. E nós estávamos tratando a dengue, né, com bastante líquido, soro e com febre. Ele ficou 5 dias com febre alta o dia todo. E aí chegou um dia que ele começou a ter muita dor na garganta e não conseguia abrir. Todo dia eu falava para ele, abre a boca para a mamãe ver sua garganta, como é que tá. E era uma amígdala só que estava bem inchada, a outra não. E vermelha. E aí ele não conseguia abrir a boca. Ele abria meia boca, ele não conseguia porque doía e ele reclamava quando estava dor na garganta e no ouvido, mesmo ouvido do lado da dor de garganta. Liguei para a médica, ela falou assim, olha, leva ele para o hospital para eles verem o que vai precisar fazer, né? Porque febre que não passa e essa garganta que ele não consegue abrir, melhor ir para o hospital. E nós fomos para o hospital, nós fomos no hospital lá em Campinas, no centro médico. Nós fomos ali, passamos com a médica, ela olhou ele, ela falou assim, olha, é isso que ele tem, é um abscesso na amígdala. É como se formasse um furúnculo dentro da garganta. Então tinha pus dentro, né? Estava envolvido pela pele, assim, então não dava para ver, estava grande. E ela falou, a gente vai precisar fazer uma tomografia para ver o tamanho desse abscesso, para ver se a gente vai só tratar com antibiótico ou se a gente vai fazer uma drenagem. E a drenagem é como se fosse uma cirurgia, né? Então, se precisar fazer drenagem, vai ter que internar. E nós ficamos lá. Então, imagina, né? Uma criança de 9 anos, autista, num hospital, tendo que fazer todos esses procedimentos. E a gente preocupado, com o coração na mão, a igreja toda orando, né? Agradeço a oração de todos vocês. E nós ficamos ali, fizemos a tomografia, já passamos por um momento de preocupação, porque precisou ser ministrado contraste, teve que ter sedação na tomografia, porque, né, não ficaria quieto. Aí ele saiu da tomografia, foi um Deus nos acuda, porque ele, né, vomitou depois da tomografia e a gente, né, ficou preocupado. Todo aquele ambiente de hospital, né, aquela situação ruim, era um sofrimento que nós estávamos passando ali. E é por isso que essa mensagem veio ao meu coração, sobre sofrimento. Às vezes a gente não sabe o porquê, mas Deus sabe, né, o porquê, o para quê. Nós fizemos a tomografia, a médica viu e falou, olha, nós vamos passar para o otorrino ver, mas eu estou vendo aqui que realmente é um abscesso muito grande, vai ter que internar. Aí você fica assim, Jesus, vou ter que internar uma criança autista, ficar com ele aqui. Como é que vai ser fazer cirurgia, aquela angústia, aquela preocupação que vem no nosso coração, principalmente nós que somos mães, né? Apreensivo. Todos nós, eu, meu marido também, todos ficamos preocupados com essa situação. Internamos no mesmo dia e ficamos ali esperando. O otorrino viu a tomografia, realmente era caso cirúrgico e nós ficamos ali. E ele internou com um acesso, né, na mãozinha, com os remédios que precisavam, e a gente ficou ali. E nós orávamos por um milagre, né? Nós críamos um milagre. Que Deus poderia curar aquele abscesso sem a necessidade de cirurgia, né? Porque a cirurgia seria uma cirurgia com anestesia geral, um risco. Todos nós temos risco com anestesia geral, né? Ainda mais uma criança que a gente não sabe.
Enfim, era a minha preocupação, era o meu sofrimento, era o sofrimento da nossa família ali, com o Davi internado no hospital, tendo que fazer uma cirurgia no dia seguinte. E nós orávamos por um milagre, nós criamos um milagre, né? Mas a resposta de Deus para a nossa oração foi que seria necessária a cirurgia com anestesia geral, sim, né? Não houve um milagre instantâneo, não houve a cura daquele abscesso, ele precisaria passar por essa cirurgia. E o interessante, né, que nesse momento, assim, nesse momento de preocupação, de internação, a minha mãe me mandou uma mensagem e falou assim: Lívia, como é que você está? Né? E aí eu respondi para ela assim: mãe, eu estou numa semana tensa. Uma semana tensa, porque a gente já vinha há uns 10 dias, né, com dengue, com dor de garganta. Quando eu falei: mãe, estamos numa semana tensa, ela se lembrou de uma aula que ela deu, não sei em qual cidade, e que tinha uma aluna lá dentro da sala que estava incomodada durante a aula. E no final da aula ela chegou, pastora, né, falou para minha mãe: professora, a senhora tem filha? Aí ela falou assim: tenho 2 filhas e um menino. Aí ela falou assim: então, o Espírito Santo me incomodou a aula toda, dizendo que a sua filha vai passar por uma situação tensa, mas que Ele está com ela. Olha como Deus é cuidadoso. Olha como Deus prepara. Isso tinha sido umas 3 semanas antes de tudo isso acontecer com a gente. E quando eu falei: mãe, estamos numa semana tensa, ela lembrou daquela palavra, daquela profecia, porque foi a mesma palavra que eu usei, percebe? Percebe como tem a assinatura de Deus nas coisas? Deus manda bilhetes pra gente. A gente às vezes não percebe, mas Deus vai mandando bilhetes para nós, para fortalecer a nossa fé, para dizer que, olha, vai passar, você vai passar por sofrimento, mas eu estou com você. Nós passaremos por sofrimento, mas Deus está conosco em todos eles. E aquela palavra veio e confortou meu coração. Jesus está comigo, vai dar tudo certo. Ele já mandou um recado para preparar o meu coração, vai dar tudo certo. Ele já mandou um recado para o seu coração, vai dar tudo certo. Não sei o que você está passando, mas vai dar tudo certo, porque Ele está com você. Assim como Ele esteve conosco, Ele está com você. Amém? Amém. Esse foi o primeiro bilhetinho de Deus para mim. Aí o segundo bilhetinho de Deus foi assim: uma prima minha, lá, mora em São Paulo, não podia vir, né? Ela mandou uma mensagem e falou assim: Lívia, o que você está precisando? Falei: prima, estou precisando de oração só, tá tudo bem, né? Não, mas insistiu. Falei: não, tá tudo bem. Nós precisamos de oração, e é o que nós precisamos. E ela, do nada, fez um Pix, uma transferência de um valor para minha conta e me mandou comprovante. Falei: prima, não precisava, tá tudo bem. Para que isso? Não tem necessidade, tá tudo bem. Não, o Espírito Santo colocou no meu coração que era para entregar esse valor para você e é presente de Deus para você. Falei: tá bom, amém. Ok. Aí no outro dia, fiquei sem entender, eu orei e falei: Deus, o que está acontecendo? Por que isso? Aí no outro dia veio um médico, olhou o Davi para confirmar, para olhar, né? Ele só tinha visto a tomografia em casa, aí ele chegou no hospital, viu o Davi, olhou o Davi e falou assim: vai precisar de cirurgia mesmo, a gente vai ter que drenar. E está muito grande, a amígdala dele esquerda já está deslocada, então a gente vai ter que drenar o pulso que está ali e tirar a amígdala esquerda. Não vai ter como, vai ter que tirar. Tá bom. Aí ele falou assim: olha, a cirurgia ela é feita pelo hospital, porque você tem convênio, é feita pelo hospital, mas eu tenho a minha instrumentadora, que não é do hospital, e aí tem que pagar os honorários dela, né, o valor do serviço dela. Aí depois que acabar a cirurgia, ela conversa com você e vocês acertam. Bom, aí foi o dia da cirurgia. Aí depois da cirurgia ela falou pra mim, ela veio conversar comigo, me deu o Pix, falou, e o valor era exatamente o valor que minha prima tinha depositado pra mim. Exatamente o valor. Era Deus falando: o meu segundo bilhete, eu estou cuidando de vocês. Eu estou cuidando de tudo, percebe? Não é um privilégio meu.
Não é porque Deus gosta mais de mim do que gosta de vocês. É um privilégio de todos nós. Ele cuida de todos nós, da mesma forma, do mesmo jeito. Olha o cuidado de Deus. Era o mesmo valor. E Deus estava cuidando tão bem de nós, que nós fomos para esse hospital. Nosso convênio não é de quarto, né, particular, é de enfermaria. Mas eles viram a situação do Davi, sabiam que ele era autista e colocaram a gente num quarto só a gente. Não tinha ninguém lá mais. O horário de visita era à tarde só, algumas horas. Eles deixaram o Anderson ficar com a gente o dia inteiro, né? Então ficou o pai e a mãe junto com o filho. Eles me permitiram entrar no centro cirúrgico com o Davi, para ele não ficar assustado até ele tomar anestesia. Então a gente entrou e ele foi assim, olhando tudo. Deus é tão bom que a gente fica pensando, ele vai ter trauma, né? Vai ficar traumatizado com tudo isso. Ele foi entrando na máquina assim, e vocês falam, mamãe, astronauta, mamãe, meu espaço, mamãe. Ele achou aquilo o máximo, porque ele viu todas aquelas luzes, ele achava que era um espaço, que era astronauta. E eu fui com ele, sabe, os médicos todos carinhosos, cuidando dele, sabe, fazendo no tempo dele, me permitiram ficar lá. Ninguém faz isso, gente. A mãe não pode entrar no centro cirúrgico. Eles deixaram eu entrar, ele ficou ali, calmo, tranquilo, tomou anestesia, dormiu. O médico falou, mãe, deu tudo certo, deu tudo certo. Tá tudo bem, pode esperar lá na sala de recuperação. E eu fiquei lá na sala de recuperação esperando ele, enquanto eu ficava lá. Eu ficava orando, eu ficava louvando, mas eu contei tudo isso, né? Deu tudo certo a cirurgia, ele voltou da anestesia, e ele voltou da anestesia, foi para a sala de recuperação, e ele falava assim, mamãe, quer ir lá, mamãe? Quer ir lá no astronauta, ele gostou, ele queria voltar, não foi traumático, Deus cuidou até disso, né? Deu tudo certo, a recuperação foi tudo bem, ele está super bem, glória a Deus, está lá nessa linha. Então eu louvo a Deus por esse cuidado de Deus conosco, né? E durante esses dias, né, ele ficar ruim em casa e lá internado no hospital, no Instagram eu vi um amigo meu colocando uma frase assim num story, né? Ele colocou um pôr do sol e ele colocou a frase assim, ó, durante a aflição, encontre a bondade de Deus. E aquilo também falou ao meu coração. Durante a aflição, encontre a bondade de Deus. Durante o sofrimento, eu vi a bondade de Deus nos detalhes, nos cuidados de Deus. Qual o sofrimento que você está passando? Será que não existe bondade de Deus no meio dessa aflição, no meio dessa situação? Se você olhar bem, você vai encontrar a bondade de Deus no meio da aflição. Deus é maravilhoso. E foram 40 minutos, 50 minutos mais ou menos de cirurgia. Eu fiquei na sala de recuperação, tinha outras pessoas voltando da anestesia ali. Eu fiquei orando, eu fiquei louvando em voz alta mesmo. E eu estava ali. E Deus foi falando comigo, né, sobre o sofrimento, sobre o que nós fazemos durante o sofrimento. Qual a nossa atitude durante o sofrimento? Será que nós só choramos, só murmuramos, só reclamamos? Ou será que nós oramos, nós louvamos, nós agradecemos, nós agradecemos o nosso Deus durante o sofrimento? Então eu quero que você vá comigo lá no Salmo 37. Salmo 37 que vai nos dizer o que nós precisamos fazer durante o sofrimento. Nós podemos chorar e devemos chorar, queridos, no meio da angústia do sofrimento, porque é humano, é natural e é necessário, né, que a gente exponha as nossas dores e que a gente, né, faça fluir todas essas dores através do nosso choro, da nossa lágrima. Mas o que nós não podemos fazer é ficar só lamentando e só chorando. Junto com o choro tem que vir a oração. Junto com o choro tem que vir pedido de socorro ao nosso Deus, porque Ele é o nosso Pai. O Pai, naturalmente, deve cuidar de seu filho. Então Deus também cuida de nós como filhos e filhas que nós somos. Nós precisamos buscar Ele em oração, pedir, clamar,
está cuidando de nós, mesmo que a gente ainda não perceba, mesmo que ainda a vitória não tenha chegado, nós precisamos agradecer ao nosso Deus. E o Salmo 37, do versículo 3 até o versículo 7, diz assim: confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol no meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Até aqui. E aqui no Salmo 37 a gente encontra 4 verbos. Olha que interessante. Lá no versículo 3 a gente encontra, lá no versículo 5 a gente encontra o entregue. Entregue o seu caminho ao Senhor. Quando nós estamos em sofrimento, quando nós estamos em aflição, a gente precisa entregar a Deus os nossos problemas. Entregar a Deus o nosso sofrimento. E depois de entregar, eu preciso confiar. Olha lá. E confie nele. Então eu entrego e eu confio. Eu entrego tudo. Não é um pouquinho, Deus segura dali e eu seguro daqui. Não. Eu entrego tudo para Ele. E quando eu entrego tudo nas mãos dele, eu confio que Ele vai cuidar. Então eu entrego, eu confio. E o que fala no versículo 7? Descanse no Senhor. Eu entrego, confio, descanso. Entrego, confio, descanso no Senhor e espero nele. Também está no 7. São 4 verbos. O que nós precisamos fazer durante o sofrimento, durante a aflição? Eu entrego, eu confio, eu descanso e eu espero. Durante o sofrimento, o que eu e você precisamos fazer? Orar, buscar ao Senhor e entregar a Ele, confiar nele, descansar nele e esperar nele. Amém? Amém. Muito bem, então nós vimos aqui o que fazer durante o sofrimento: entregar, confiar, descansar e esperar. Por que nós sofremos? É uma outra pergunta. O que fazer no sofrimento nós acabamos de ver. Mas por que nós sofremos? Por que será que Deus permite que a gente sofra? Por que será? Vamos lá, Tiago, um pouquinho mais para frente. Tiago, capítulo 1, do 2 ao 4. Por que será? Será que Deus tem prazer no nosso sofrimento? Não. Obviamente não, claramente não. O pai não deve querer e gostar que o seu filho sofra. Mas muitas vezes ele permite. E permite por quê? Tiago, capítulo 1, dos versos 2 ao 4. Diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amém? Amém. Há um motivo, há um propósito no sofrimento. Nós passamos por situações ruins porque Jesus já disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo para nos dar a paz que nós precisamos durante o nosso sofrimento, durante a nossa tribulação. E depois que ele fala isso, lá em João, que nós lemos, ele faz uma oração. Jesus faz uma oração ali no capítulo 16 de João.
E ele faz uma oração e ele ora por mim e por você, sabia? Ele ora por mim, por você, ele ora por todos. E ele fala para Deus, Deus, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então nós estamos no mundo, estamos sujeitos às coisas do mundo, aos sofrimentos que existem no mundo, mas Ele está conosco em todos esses momentos, nos livrando do mal e nos dando a paz que eu e você precisamos durante a aflição, durante o sofrimento. E o que acontece conosco durante o sofrimento que justifica a necessidade de passar pelo sofrimento? Nós passamos pelo sofrimento porque nós precisamos amadurecer na presença de Deus, amadurecer a nossa fé. Cada um de nós nasceu com uma medida de fé, é a mesma medida de fé para cada um, todo mundo tem a mesma, todo mundo ganhou a mesma medida, porque se não fosse assim, Deus não seria justo, mas Ele é um Deus justo e um Deus de amor, Ele deu a mesma medida de fé para cada um. E a Bíblia diz que a fé é como uma semente de mostarda, um grão de mostarda que é muito pequeno, mas a árvore da mostarda é gigantesca, ela é muito grande. Aquela sementinha, ela cresce até virar uma árvore grande, frondosa. A nossa fé é como essa semente de mostarda, ela é pequena, mas a gente precisa exercitar essa fé. A gente precisa regar essa fé, cuidar dessa fé para que ela cresça como uma árvore de mostarda, grande, frondosa. E como que a nossa fé cresce? Quando nós passamos por problemas, quando nós passamos por aflições, é a fé que entra em ação. Nós exercitamos a nossa confiança e a nossa fé em Deus quando nós passamos por situações difíceis. A perseverança, que fala aqui nesses versículos que nós lemos, é a firmeza na fé. A minha fé e a sua fé cresce durante o sofrimento. A fé é o escudo de proteção e o alimento que nos sustenta em meio aos imprevistos e sofrimentos da vida. É um recurso dado por Deus a nós para enfrentar situações difíceis. Olha só, Deus disse que nós passaríamos por aflições, Jesus nos disse isso, mas Ele também nos deu a fé, que é aquilo que nos é dado como recurso por Deus para conseguir passar pelo sofrimento, por situações difíceis. É a fé. Tudo o que nós passamos para um propósito. Sempre existe uma razão. E aqui a gente vai ver rapidinho dois personagens da Bíblia que exemplificam isso. José, nós conhecemos a história de José. José foi do poço ao palácio, mas ele precisou ter um processo. Tudo aquilo que ele passou de sofrimento o capacitou a exercer aquilo que ele precisava mais para frente. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Na verdade, ele foi jogado num poço, para morrer pelos seus irmãos, porque os seus irmãos tinham inveja dele. Ele foi jogado naquele poço. E aí os irmãos tiveram uma ideia: vamos vender ele, ganhar um dinheiro. Aí passou uns mercadores ali, venderam José. Ele foi como escravo, ele foi vendido como escravo no Egito, um outro país que falava uma outra língua, que tinha uma outra cultura. Ele era adolescente, ele foi lá, foi vendido como escravo, foi trabalhar como escravo na casa de Potifar. Ali na casa de Potifar, a esposa de Potifar fez uma trama contra ele, ele foi parar na cadeia, ele foi para a prisão, ele ficou um tempo na prisão. Na prisão ele decifrou um sonho de um copeiro, de um padeiro. O copeiro voltou a trabalhar para o faraó. E ele falou para o copeiro: se lembra de mim, fala para o faraó que eu estou aqui injustamente. E aquele copeiro esquece de José, e José fica ali mais uns anos na prisão. José era temente a Deus, mas ele passou por todos esses processos, porque ele tinha um propósito. Aquele sofrimento tinha um propósito. E aí, certa vez, Faraó tem um sonho, ninguém consegue decifrar. E aquele copeiro lembra de José, que tinha decifrado o sonho dele. E ele conta para Faraó. Faraó manda chamar José. José decifra o sonho de Faraó.
E ele fica maravilhado com José, com a inteligência de José, e coloca José como governador do Egito, o segundo homem mais importante do Egito. Faraó e José governou ali, fez com que toda aquela nação e as nações vizinhas não passassem fome, por causa da sabedoria dele e por ele ter decifrado um sonho de Faraó. Ele conseguiu salvar sua própria família, a sua descendência. Deus tinha um propósito na vida de José. E José passou por sofrimentos, mas Deus estava com ele, o capacitando em todos os momentos. E Deus é assim comigo e com você. Nós passamos por aflições, mas Deus está conosco em todos esses momentos. Davi também passou por situações difíceis. Ele era pastor de ovelhas, era o menor da sua casa. Mas Deus viu um coração segundo o coração de Deus em Davi. E ungiu Davi como rei. Mas até Davi ser um rei, demorou alguns anos. E o rei Saul, ele gostou de Davi, porque ele foi lá e matou Golias, matou aquele gigante. Mas de repente Saul começou a ficar com ciúmes de Davi, porque a nação gostava dele, e começou a perseguir Davi. Davi foi perseguido por muitos anos pelo rei Saul, que queria matá-lo. Ele passou por sofrimentos, por situações difíceis, mas ele foi rei de Israel. Tinha um propósito para se cumprir. Eu e você temos propósitos para serem cumpridos nesta terra, que precisa da nossa fé. E a nossa fé só é exercitada em situações difíceis, porque Deus trabalha em nós antes da bênção. Ele nos prepara para receber a bênção. Nós precisamos estar maduros e preparados para receber a bênção que Deus tem para nós. Amém? Amém. Então, aqui como o Tiago fala, tende motivos de grande alegria ou passares por sofrimento, nós precisamos estar alegres mesmo quando nós passamos por situações difíceis. Primeiro, porque nós sabemos que a paz que nós precisamos durante essas situações difíceis está em Jesus, que está em nós. E segundo, porque a nossa fé está sendo trabalhada, está crescendo à medida que nós estamos sofrendo. Nós estamos exercitando a nossa fé, fazendo com que ela cresça, para que a gente possa cumprir o nosso propósito que está ali adiante. Logo ali, tem um propósito para você e eu cumprirmos. E nós cumprimos quando a nossa fé está grande, exercitada, regada, cuidada. E ela vem através das situações difíceis. Amém? Amém. 2 Coríntios. Então nós vimos o que é sofrimento, nós vimos o que fazer quando nós estamos sofrendo, nós vimos por que nós sofremos, e agora nós vamos entender o tema da mensagem, que é leve e momentânea tribulação. 2 Coríntios 4, do 17 ao 18. Segunda Coríntios 4, do 17 ao 18. Diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Amém? Amém. Então aí você pergunta, de onde a pastora tirou esse tema dessa mensagem, né? Por que leve e momentânea tribulação? Porque a própria palavra de Deus nos diz, aqui em 2 Coríntios, que nós lemos do 4, 17 ao 18, diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Ela é leve e ela é momentânea. Aí você fala assim, mas aonde? Aonde, Lívia? Que essa tribulação e esse sofrimento que eu estou passando é leve? De onde você tirou essa ideia de que é leve e momentâneo o meu sofrimento? Você pode me dizer assim, mas não está sendo leve para mim. Mas não está sendo momentâneo para mim. Parece que não tem fim esse sofrimento.
e a gente vai entender por que aqui o apóstolo Paulo está dizendo que é leve e momentânea a nossa tribulação. Existe uma explicação. Então vamos ver por que é leve. Mateus 11. Volta um pouquinho aí. Em Mateus 11, 28 a 30, vai nos dizer por que é leve a nossa tribulação. Leve para quem? Né? Leve para quem? Vamos ver? Mateus 11, 28 a 30. Diz assim: venham a mim, Jesus dizendo, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Leve e momentânea a nossa tribulação quando nós estamos em Jesus. Ele nos chama, Ele nos convida. Vinde a mim, vocês, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Não são os nossos amigos que aliviarão as nossas cargas. Não é você pesquisando no Google o que é aquilo ou aquilo outro que você acha que você tem, que vai aliviar a sua carga. Não é. É Jesus. Ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu darei descanso a vocês. Eu darei alívio a vocês, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da tribulação, da aflição. Eu vou te dar descanso, eu vou te dar alívio, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por isso que o nosso sofrimento é leve e momentâneo, porque se nós estamos indo até Jesus durante o nosso sofrimento, Ele traz a leveza que nós precisamos. Ao ponto das pessoas olharem para a gente e falarem assim: você está passando por tudo isso e você está assim, calmo, tranquilo, sereno. Por quê? Porque é Jesus que nos dá o descanso que nós precisamos. Por isso, leve e momentâneo. Leve a nossa tribulação. Momentânea por quê? Agora vamos ver a parte do momentâneo, né? Nós explicamos que a nossa tribulação é leve. E agora, será que ela é momentânea? Ou será que ela é para sempre? 1 Pedro, mais para o finalzinho da Bíblia, e aqui é o último versículo que a gente vai ler. 1 Pedro 1, do 6 ao 9. Leve e momentânea a nossa tribulação. Que a gente possa ter a certeza, quando sair daqui nesta manhã, que não importa o sofrimento que você está passando, não importa a tribulação, a angústia que você está passando, que eu e você estivermos passando, ela é leve e momentânea. Ela pode ser leve, apesar de grave na sua concepção. Por quê? Porque Jesus te convida a vir a Ele, para Ele te dar o descanso, o alívio e a leveza que você precisa. E agora nós vamos ver que a nossa tribulação também é momentânea. 1 Pedro 1, do 6 ao 9, diz assim: nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, olha só, breve tempo, é momentâneo, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de
o alvo dessa fé, a salvação da alma. Amém? Amém. Olha que coisa linda e maravilhosa que a gente lê aqui. Queridos, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo. Então é nisso que vocês exultam, vocês se alegram, embora, muito embora, no presente, por breve tempo, pouco tempo, momentaneamente, se necessário, sejam contristados por várias provações. Por breve tempo, nós temos algum tipo de sofrimento. É leve, porque Jesus alivia a nossa carga, nos dá o descanso. E é momentâneo, porque a palavra de Deus diz: por breve tempo, vocês sofrem provações. Por breve tempo. Não é o tempo todo, não é para sempre, é por breve tempo. Para que a fé de vocês seja fortalecida. Para que a fé de vocês cresça. É isso que está dizendo aqui. Uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm. O sofrimento confirma o valor da fé que nós temos. Faz a nossa fé aumentar e crescer. E aqui é lindo esse versículo 8, que fala assim, ó, no meio das provações, né? Quer dizer assim, no meio das provações, no meio de todo esse sofrimento que é breve, que é momentâneo, que está fazendo a sua fé crescer, no meio de tudo isso, vocês amam a Jesus. Ele fala assim, mesmo sem tê-lo visto, nós não vemos Jesus, nós sentimos Jesus. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, vocês exultam com uma alegria indescritível. Uma alegria indizível, algumas versões. Nós não vemos Jesus, mas nós o amamos. Nós não estamos vendo Jesus agora. Muitas vezes você fala, não estou vendo Jesus no meio do meu sofrimento, no meio da minha aflição. Mas eu o amo com uma alegria indescritível, porque Ele torna leve e momentânea a minha aflição. Porque Ele torna leve e momentânea a minha angústia. Porque Ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Qual é a sua angústia? Qual é o seu sofrimento? E eu te convido agora a fechar os seus olhos. Vamos entronizar o trono da graça de Deus. Que você possa fazer uma análise daquilo que está te angustiando, de todo o sofrimento pelo qual você está passando. Você às vezes não vê saída, você às vezes não vê direção, mas saiba que o seu sofrimento é leve e é momentâneo, não é para sempre. É leve, porque Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. No mundo, queridos, nós teremos aflições, mas Jesus nos convida a ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, para que eu e você tivéssemos paz durante a nossa tribulação. Ele venceu o mundo para fazer com que a nossa tribulação seja leve e seja momentânea. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Qual é o seu cansaço? Qual tem sido a sua carga? Jesus venceu o mundo. Jesus orou por você. Ele disse, Pai, não peço que os tires do mundo, mas nos livre do mal. Sua tribulação é leve e momentânea em Jesus. É a prova da sua fé. Encontre a bondade de Deus na tribulação. Tu estás conosco, Senhor. Meus caminhos são mais altos que os meus, mesmo quando não consigo viver.
Sei que posso confiar, sei que devo descansar. Aqui estou, comigo estás na escuridão. Teu olhar me ilumina e o frio da noite se desfaz pelo calor do teu amor. Eu sinto paz e
Obrigada, Senhor, por nos dar a certeza de que é leve e momentânea a nossa tribulação e que a nossa paz está em Ti. Obrigada, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Obrigada, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos por estar conosco todos os dias. Obrigada, Senhor, pelo Teu ensinamento, pela Tua paz, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho com as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.